Abertura da CPI, com a presença do vereador Reinaldo Bolão, um membro, não há quórum regimental para a abertura da presente reunião. Vamos aguardar os 15 minutos regimental e verificar nova verificação de quórum e posterior abertura da reunião.
10h15. Bom dia a todos que se fazem presente. Bom dia, senhor presidente. Acoro para a abertura da ordem, para a abertura dos trabalhos da CPI do táxi. Peço, por gentileza, ao vereador Reinaldo Bolão, vice-presidente da CPI, que proceda a leitura da ata. Ata da 15ª reunião da CPI, com o objetivo de investigar as concessões de permissões e a prestação de serviços de transporte de passageiros em veículos de aluguel a taxímetro. Ao primeiro dia do mês de agosto do ano 2016, às 10 horas, no plenário Maria Ortiz, na Câmara Municipal de Vitória, realizou-se a 15ª reunião da CPI, com o objetivo de investigar as concessões de permissões e a prestação de serviços de transporte de passageiros em veículos de aluguel a taxímetro. A reunião foi aberta pelo vereador Reinaldo Bolão, vice-presidente dessa comissão parlamentar de inquérito. Após composição de quórum com a presença do vereador Sérgio Magalhães, foi dado início à reunião com a leitura da 14ª reunião, que foi aprovada como redigida. Feita a leitura de denúncia recebida, onde o defensor constatou o depoimento da senhora Jaqueline Mursa, feito em 25 de julho nesta CPI, informando que a mesma faltou com a verdade, que o senhor Ivanildo, ex-presidente do Sinditax, possui 3 permissões, uma em nome de Hildo Nascimento, vendedor de água de coco na Praia da Costa, com ordem de sorteio número 54, outra permissão em nome de João Silveira de Souza, em Vila Velha, com ordem de sorteio número 42, que Alex Miller tem uma permissão em nome da esposa e outra em nome do cunhado, que Paulo Ventura possui 2 placas circulando, sendo uma em cadastro de reserva, que Ronaldo Vieira de Almeida possui 2 permissões, tendo perdido uma devido processo sofrido em Cariacica, e que todos, além de Luizinho Francisco, doaram dinheiro para a campanha dos atuais vereadores Rogerinho Pinheiro e Max da Mata. O denunciante citou ter ouvido essas informações dos próprios taxistas. Complementou informando ter sido orientado a procurar o senhor Fernando Almeida Gomes, que o direcionou ao senhor Ivanildo, que cobrou-lhe o valor de R$50 mil para participar da concorrência da permissão no último processo para a concessão de placas. Finalizada a leitura e sem deliberações de requerimentos, foram iniciadas oitivas com convocação do senhor Yuri Gleices Viana, advogado de 16 taxistas com representação no Tribunal de Contas Estadual, onde foi solicitada uma explanação sobre sua ação movida no Tribunal de Contas Estadual contra o resultado da última licitação de outorga das permissões de táxi na capital e irregularidades apontadas, sendo pontuado pelo mesmo que esses taxistas contrataram um despachante para preencher os envelopes e com mudanças no edital. Não houve troca dos envelopes, acarretando penalizações. Desta forma, foi informada diversas irregularidades pelos mesmos, onde foram verificados privilégios de retificações documentais para alguns e não para outros. Observando o ferimento do princípio da isonomia, o depoente opinou que a postura da SEMAD-CEL, de acordo com ocorridos, deu margem à escolha dos que seriam eliminados ou não. Foi explanado sobre os certificados de línguas, onde o mesmo opinou que há controvérsia sobre tempo de certificação e veracidade, capacitação em grande quantitativo de línguas. Explanou sobre o cancelamento do certame e reativação do mesmo sem publicação em site de jornal. Em site e jornal. Dificultando estes candidatos, e citou também a existência de vídeo do atual vereador Rogerinho Pinheiro, parabenizando os contemplados pelo resultado do certame com 1 hora de antecedência do resultado, fato ocorrido no mês de fevereiro do ano 2016, pontuando estar o certame cercado de vícios, opinando a necessidade de igualdade do certame. Finalizado, foi convocado o senhor Alexandre Miller, seu nome como administra essas permissões. Quais as placas administradas, motivos de constarem todos em mesmo endereço, relação com a senhora Rosiane Pupim, senhor Everton Ribeiro, relação com o atual vereador Rogerinho Pinheiro e com o atual vereador Max da Mata. Com o senhor Carlos Agnes e Carlos Agnes Filho, se este administra alguma permissão, relação com o presidente da APTA, senhor Aloísio, e conhecimento sobre exploração de placas pelo mesmo, relação com a Coptax e seu administrador,
relação com Josias Siqueiros e Ataíde Mateus, quantitativo total de parentes que possuem plaques e há quanto tempo possui estas permissões, participação com contribuição para a campanha de algum vereador, facilidade para membros de sua família possuírem tantas permissões, tendo em vista a dificuldade de muitos outros conseguirem. Apoio feito a alguma candidatura a vereador em 2012, sua atuação como membro na comissão de licitação, o porquê de sua escolha como membro, indicação de escolha por sindicatos, sobre a questão de preenchimento dos envelopes, responsáveis na comissão pela resolução das irregularidades no edital, composição de membros da comissão. Finalizado o debate, nada mais vendo a tratar, declarou encerrada a reunião, convocando os membros para a prova que se realizará no dia 8 de agosto de 2016, às 10 horas da manhã, no plenário Maria Ortiz, na Câmara Municipal de Vitória, da qual, para constar o serviço de apoio às comissões permanentes, lavrou a presente ato, que depois de lido e aprovado será assinada pelo senhor vice-presidente Reinaldo Bolão e demais membros da comissão. Palácio Atílio Vivaca, 1 de agosto de 2016, vereador Reinaldo Bolão, vice-presidente da CPI, com o objetivo de investigar as concessões de permissões e a prestação de serviço, transporte de passageiros em veículos de aluguel a taxímetro, serviço de apoio às comissões permanentes, lido a ata da última reunião, senhor presidente. Consulto aos membros se estão de acordo com a ata, lido pelo vereador Reinaldo Bolão. Aprovada como redigida, senhor presidente. Então, aprovada a ata. De acordo. Abro para que o vereador relator dessa CPI possa deliberar. Bom dia a todos. Eu gostaria de saber, senhor presidente, se as pessoas que foram convocadas para testemunhar hoje estão presentes, para que a gente possa começar as oitivas. Não tem nada a deliberar. Presente das duas que Vossa Excelência fez o encaminhamento, nós temos uma presente. Então, por favor, o senhor poderia convocá-la para que a gente comece os trabalhos? Vereador Reinaldo Bolão também para deliberar. Senhor presidente, na última reunião nós recebemos algumas denúncias relativas a uma pessoa que ligou para o 162 desta casa, relatando da qual também foi lida nessa ata. Eu, posteriormente, vou avaliar, ver se eu faço algum requerimento para convocar algumas pessoas que foram citadas. Então, hoje eu não tenho nada a deliberar. Posteriormente, poderei encaminhar alguma solicitação de convocação. Ok, vereador. Já tendo lido a ata e ambos os vereadores deliberado, eu solicito ao serviço de apoio que encaminhe o senhor Oberacir Emerick para que possamos dar início aos trabalhos. Por gentileza, se estiver acompanhado de advogado também, que o mesmo possa se fazer presente junto ao senhor Oberacir Emerick. Bom dia. Bom dia. O nome do senhor completo, por gentileza, estado civil e atual profissão, por favor. Oberacir Emerick Júnior, casado, atualmente secretário de Transporte, Trânsito e Infraestrutura Urbana da Prefeitura de Vitória. Muito obrigado, senhor Oberacir, pela presença do senhor. Cabe ressaltar que o senhor está na CPI, que apura irregularidade no serviço de veículos de aluguel a taxímetro, táxi, no município de Vitória. Solicito ao vereador Sejão para que possa deliberar com o senhor Oberacir Emerick, por gentileza. Bom dia, senhor secretário Emerick. É um prazer recebê-lo aqui. Primeiro, eu gostaria, senhor secretário, dizer que sabemos que o senhor está há pouco tempo diante dessa pasta, portanto, não participou nem da elaboração do edital, nem da sua conclusão, mas o motivo pelo qual essa CPI entendeu importante a presença do senhor aqui
é porque nós estamos trabalhando para dar uma resposta à sociedade sobre as inúmeras irregularidades que nós estamos constatando nessa CPI. E a principal distorção identificada por nós até o momento é que as pessoas se tornam permissionários do serviço público através de alguns caminhos, ou de edital de licitação ou de autorização. No entanto, muitos deles não vêm exercendo esse papel, estão terceirizando esse papel e pessoas estão sendo exploradas às custas de uma permissão concedida pelo serviço público, deveria o permissionário estar desenvolvendo o papel. E a lei, ela é muito clara. Ela diz aqui que um dos motivos que leva à cassação da permissão é quando o permissionário fica mais de 30 dias sem dirigir, sem uma justa causa, uma justificativa, ou quando ele terceiriza, subloca isso para terceiros. Isso é motivo de cassação, a lei é clara. E em auditoria feita pela Controladoria do Município, no seu relatório conclusivo, ele aponta aqui claramente, essa auditoria, inúmeros casos de sublocação e casos também de pessoas que estão há muito tempo sem dirigir, permissionários, inclusive moram no exterior. Foi dito aqui para nós, tem um que mora em Moçambique, outro mora nos Estados Unidos. E esse relatório dessa auditoria foi encaminhado para a CETRAN o ano passado, para que a CETRAN tomasse as devidas providências. Na ocasião, quem recebeu foi o secretário Josivaldo, estão aqui os relatórios. E a gente gostaria de saber do senhor quais são as providências que estão sendo tomadas pela CETRAN em relação ao cumprimento da lei, em relação às advertências e tudo que foi apontado pelo relatório da Controladoria, da auditoria feita pela Controladoria do Município. O que já foi feito, o que está em curso? É essa a pergunta. Bom dia, senhores vereadores. Dizer que além da obrigatoriedade de estar aqui presente, é obrigação nossa, sim, vir responder. O cidadão tem, sim, que realmente receber uma satisfação da lisura ou de problemas que, porventura, ocorram na administração pública. Então, além de uma obrigação, é uma satisfação nossa de estar aqui, de estar respondendo aos senhores que são responsáveis, enfim, pela fiscalização em geral do poder público, né? Do executivo, principalmente. Como o senhor disse, o vereador, há pouco tempo que eu estou na pasta, embora o pouco tempo não justifique o meu desconhecimento. Eu tenho conhecimento, sim, das ações que vêm sendo executadas não só pela secretaria, mas pelo executivo, controladoria, procuradoria, o processo. Eu tive acesso e dei uma olhada. Eu gostaria de ter me aprofundado mais, mas em função do tempo exíguo que eu tive, eu não pude me aprofundar. Mas a CETRAN, no meu entender, e diante da experiência que eu tenho com relação a esses processos administrativos, que eu trabalhei na Polícia Militar, já fiz muito esses processos e tudo. É lógico que os processos militares são diferentes dos processos administrativos civis, seguem leis diferentes, específicas no caso dos militares, mas naquilo que cabe ao CETRAN, eu acredito que foi feito um razoável processo administrativo de boa qualidade, no meu entender, né? Foram feitas as investigações, as oitivas, foram encaminhadas as dúvidas que houveram foram encaminhadas à Procuradoria e à Controladoria do Município, essas devolveram com os seus pareceres. Foram feitas diligências junto a esses permissionários,
na busca e fiscalizações também, na busca de provas para que a CETRAN pudesse tomar providências. Os fiscais encontraram algumas irregularidades. Essas irregularidades foram objeto de um relatório, e a CETRAN tomou as providências no sentido de fazer aquilo que deve fazer, que foi e que está previsto em lei, que foi a cassação de algumas licenças. Pelo menos aquelas que os fiscais entenderam que eram bastante problemáticas. Foram encontradas irregularidades devidamente notificadas aos permissionários, em torno de 82, 86, eu não tenho o número previsto exato agora, mas eu acho que 86 notificações, e foram feitas 7 cassações de licenças. Acontece que as pessoas recorreram e a Procuradoria do município entendeu que essas cassações não deveriam ser feitas daquela forma que foram feitas, ou seja, que se deveria ter dado direito de defesa àquelas pessoas. Então como houve essa recomendação da Procuradoria do município, essas pessoas receberam as suas, o município voltou atrás, devolveu as permissões a essas pessoas que tinham sido cassadas, e o relatório final do processo foi encaminhado, então, à Procuradoria Municipal para que ela se manifestasse, e a CETRAN ainda não recebeu essa resposta do que fazer diante dessa questão aí de um possível equívoco por parte da administração, no sentido de ter cassado sem a devida chance de que essas pessoas pudessem se defender. Então, um resumo, eu fiz uma panorâmica daquilo que eu vi do processo. Nós estamos prestes a... Como o processo não foi judicializado, as pessoas que, porventura, pudessem se sentir prejudicadas em função de irregularidades, não o fizeram. Também não tem recurso administrativo, pelo menos que eu saiba, que eu conheça. Então, nós estamos prestes a fazer, inclusive, o sorteio dos pontos de táxi, como prevê a legislação. Já adiamos 2 vezes, por questões de cautela também, né? E esses taxistas novos, os permissionários novos, que estão aguardando, então, o sorteio de novos pontos. Já estão trabalhando, mas, no meu entender, de forma precária, porque existe um conflito de circunscrição, eu diria, né? Porque os novos acabam se posicionando em locais indevidos, existem reclamações, inclusive de comerciantes, de que eles não têm o ponto ainda. Então, é assim que está o processo, e naquilo que eu puder esclarecer mais aos nobres vereadores, eu estou à disposição. Ok. O senhor percebeu, diante dessa movimentação da CPI, da própria CETRAN, que intensificou a fiscalização em relação a não... ao permissionário não estar exercendo o seu papel principal, que é dirigir o táxi, o senhor percebeu um aumento de pedidos de transferência de permissões na CETRAN em função do aperto da fiscalização, que é o que a gente acha que vai acontecer naturalmente, aqueles que não dirigem, como já entrevistamos uma pessoa aqui que falou que não tem condição de dirigir, que já providenciou para passar para um defensor que trabalhava para ela há X anos atrás, porque ela tem filho, não tem a mínima condição de dirigir. E eu gostaria de saber se o senhor tem percebido que esse tipo de ação tem sido mais frequente agora em função dessa intensificação da fiscalização. Acontece. Acontece porque não só a fiscalização tem sido mais intensificada em função dessas questões, denúncias, etc.,
E tem acontecido, nós fizemos um recadastramento, eu tenho notícia disso, foi antes de eu chegar, foi feito um recadastramento de todas essas permissões, foi feita uma auditoria interna de todas essas permissões, então até em função dessa auditoria, tem acontecido menos problemas. Não estou dizendo que não tem, porque na administração, em qualquer lugar, sempre a gente encontra problemas, é por isso que existe fiscal, né? Fiscalização. Sim. É por isso que os senhores estão fazendo esse trabalho dos senhores aqui, é porque a gente tem que sempre aperfeiçoar. E eu tenho buscado, junto com os gestores, aperfeiçoar essas questões e fiscalizar mais também. Eu mesmo tenho ido, eventualmente, e quando sou chamado para olhar essas questões. Assim, o poder público tem limites, que a gente não gostaria que tivesse, mas tem, né? Porque você, para provar, você tem que se basear em uma denúncia, devidamente a pessoa que denuncia tem que se apresentar como denunciante, tem que ter provas. Então, assim, é muito difícil você provar, diante da escassez de provas, provar que existe exatamente aquilo que a gente pensa que existe. Que a gente, às vezes, até gostaria de fazer, ou de punir em função daquilo que a gente pensa que existe. Mas não é bastante para punir. Tem que caracterizar. Tem que caracterizar. Então, assim... Ok. Senhor secretário, a última pergunta que eu tenho a fazer é o seguinte: em relação ao edital que ensejou essas últimas 108 permissões. Nós recebemos aqui na última reunião da CPI um advogado das partes que foram eliminadas, se sentiram prejudicadas no processo, dizendo que o edital ele foi muito rigoroso com alguns e muito brando com outros, né? Sendo taxativo na eliminação no primeiro momento e depois tolerante diante de alguns documentos no segundo momento. Eu gostaria de saber se o senhor tem conhecimento disso, em relação a esse edital, se o senhor já teve tempo de tomar pé disso, e o que o senhor acha em relação a esse edital, que esse edital deva ser mantido ou deva ser feito um novo edital para que seja feito novas concessões? Não, eu não tenho conhecimento. E também não acho que o edital deva ser suprimido. Eu acho que a gente não tem elementos suficientes para, pelo menos é o que eu tenho visto, a gente não tem elementos suficientes para poder refazer um processo que pelo menos ao meu ver, foi um processo legal, e seguiu todos os ritos. A gente não pode julgar pelo sentimento, né? Eu não vou fazer isso. Se tiver provas, com certeza, eu serei o primeiro a tomar uma atitude no sentido de consertar um erro que porventura tenha havido. Mas eu, até o momento, não tenho evidências nem elementos que possam anular o que foi feito. Ok. Muito obrigado, secretário. Senhor presidente, estou satisfeito. Vereador vice-presidente Reinaldo Bolão, para deliberar. Bom dia, senhor Beraci Emerick. Matéria do século diário 31/3/2016 tem a seguinte menção. O senhor falou que tem quanto tempo na pasta? 2 meses e meio. 2 meses. 2 meses. Na área de fiscalização de transporte individual, desde o segundo semestre de 2012, Nicole aponta uma comissão grave da gestão Luciano Rezende. Uma omissão grave da gestão Luciano Rezende. Acompanhar o trabalho dos permissionários nunca foi política da CETRAN. O desinteresse de fiscalizar o trabalho dos permissionários é a combinação do interesse de preservar um lucrativo mercado de táxis com um número deficiente de servidores. Nicole coordenava cerca de 40 fiscais, ou seja, número muito inferior aos cerca de 60 pontos de táxi na cidade. A orientação era, antes, vistoriar as condições físicas do veículo, pneu, caracterização, entre outros itens. E as autuações, quando lavadas, muitas vezes eram abortadas quando subiam os andares superiores da CETRAN.
Em quase 4 anos de fiscalização, a ex-coordenadora de fiscalização de transporte individual nunca autuou um permissionário por não trabalhar. Segundo ela, a CETRAN dispõe até de um grupo específico para vigiar o trabalho de taxistas de outros municípios em Vitória. Mais um indício de que, como apontou uma série de reportagens de séculos diários sobre o mercado do táxi na capital capixaba, a Secretaria atua para proteger o mercado de táxi de Vitória, evitando intervenções nas engrenagens do esquema. Aí, senhor Uberaci, nós tivemos a oportunidade de ouvir aqui a senhora Nicole, tivemos a oportunidade aqui de ouvir vários fiscais aqui, e a gente pôde perceber aqui que os fiscais que estiveram aqui, disseram aqui que tem 20, 30 anos, que inclusive não conhece o decreto que exige que o permissionário tem que dirigir. Isso aqui foi constatado em algumas oitivas, essa é a 15ª oitiva que a gente está fazendo aqui, e não conhece o trabalho que estão fazendo. Então, o senhor disse que tem 2 meses lá, e foram apontadas aqui várias irregularidades com relação à questão da fiscalização. Isso está registrado aqui nessa casa, nas oitivas que fizemos. Nesses 2 meses que o senhor está lá, eu gostaria que o senhor fizesse um relato do que realmente o senhor constatou lá. O vereador Bolão, é assim que eu chamo o senhor mesmo? Fique à vontade. Em 2 meses realmente é difícil a gente fazer um diagnóstico preciso daquilo que funciona há tantos anos, né? E então assim, eu, como disse, gostaria de ter me aprofundado mais para poder ter esse diagnóstico e com certeza vou fazer com o tempo, mesmo porque são essas minhas características. Eu fui escolhido, fui indicado para exercer essa função por causa de uma história de vida que o senhor conhece, né? E a gente eu já como comandante de batalhão, o senhor como líder comunitário a gente já teve contatos em outras ocasiões, e o senhor sabe que meu trabalho sempre foi de muita lisura e de muita preocupação com as questões públicas. Eu não tenho conhecimento e já vi, e estou fazendo, inclusive, abrir um processo de uma autuação de um taxista que foi reclamar comigo dessa autuação. Eu abri um processo administrativo para apurar se a atitude do fiscal foi condizente com o que prevê a legislação e que prevê os princípios da atividade pública. Então, assim, a gente tem que seguir nesse sentido. A legalidade, a gente não pode abrir mão dela, não pode ser alguma. E nem justifica qualquer fiscal ou qualquer um dizer que não conhece a lei. Não justifica. A lei, se ele é um fiscal, ele tem que conhecer a lei até para poder fiscalizar. Se isso aconteceu ou acontece, nós temos que tomar providências, com certeza serão tomadas. Agora eu também gostaria de dizer para o senhor que todos esses atos administrativos, tomados ou não da Secretaria de Trânsito, estão à disposição, estão disponíveis, eles são atos públicos e com certeza, assim, aquelas pessoas que porventura cometeram erros, não foram erros, e se eu conheço bem, não foram erros intencionais. De qualquer jeito, eu sou responsável agora pelos fiscais e não retiro dos meus ombros qualquer responsabilidade por qualquer ato, mesmo tanto pouco tempo, viu, ilustre vereador? Mesmo tanto pouco tempo. Então, assim, eu não sei se eu respondi, mas a Secretaria e a fiscalização estão de portas abertas para qualquer situação. Concordo com o senhor na questão
na questão do desconhecimento da lei. Eu acho que nenhum fiscal tem o direito, dentro daquele dever que lhe cabe, desconhecer lei. É isso aí. Com relação, senhor Guaraci, as denúncias apontadas pela auditoria da própria Prefeitura, elencando uma série de irregularidades com relação à prestação do serviço de táxi na cidade de Vitória, o senhor sabe já me dizer pontualmente, o senhor com 2 meses lá, pontualmente, se foi tomada alguma ação com relação a essas ações apontadas, dessas irregularidades? Sim, foi feito um relatório de fiscalização, foram fiscalizados ações concretas. Concretas. Fiscalizados 222 táxis em loco. Desses 222, 86 foram notificados. E desses 86, 7, como eu disse, foram punidos. Essa punição não foi à frente, ou tivemos que voltar atrás em função de uma recomendação da Procuradoria do município. Isso sabe me dizer qual foi a recomendação da Procuradoria? A Procuradoria recomendou que fossem devolvidas, que o município voltasse atrás com relação à punição que foi imposta, em função de um erro no processo. Um erro no processo de cassação. A Procuradoria entende, e eu acredito que está certa, eu tenho certeza, aliás, que está certo. Direito de defesa. O direito de defesa foi cerceado e essas pessoas tiveram o seu direito ressarcido. Agora, a Procuradoria vai nos recomendar, vai fazer a recomendação, e provavelmente nós vamos ter que corrigir, fazer essas correções, abrindo um processo legal para cada uma dessas pessoas que a gente tem indícios fortes de irregularidade. Deixa eu entender. Então, a princípio foram constatados nessa auditoria que as permissões estavam irregulares. Existiam erros nas permissões e nessas concessões. Mas antes de cassar, não foi feito um contato junto à Procuradoria? Foi feito o contato, as orientações foram pedidas, só que isso que eu estou querendo entender. Então, a Procuradoria tinha conhecimento das irregularidades, mandou cassar e depois voltou atrás? Não mandou cassar. A Procuradoria fez o seu papel de orientar. Ela não orientou, ela não chegou ao ponto de orientar com relação a esse ato administrativo que foi feito pela CETRAN. A CETRAN, através de seus fiscais e através da diretoria, fez a cassação porque entendeu que era um ato unilateral, que ela tinha direito de fazer. Fez, e depois, como essas pessoas recorreram, a Procuradoria entendeu que o ato foi excessivo e que deveria voltar atrás e corrigir essas questões. Então, todas foram corrigidas? Todas foram corrigidas. Todas as 7. As 7 que foram cassadas. Tá. Uma outra pergunta sobre esse Emerick. Nós estivemos aqui ouvindo o senhor Yuri Iglesias Viana, um advogado, e ele diz o seguinte aqui, na ata, no seu depoimento, na sua oitiva aqui. Desta forma, foi informado diversas irregularidades pelos mesmos, onde foram verificados privilégios de retificações documentais para alguns e não para outros, observando o ferimento do princípio da isonomia. O depoimento opinou que a postura da SEMAD-CEL, de acordo com o ocorrido, deu margem à escolha dos que seriam eliminados ou não. Inclusive, ele fez essa denúncia ao Tribunal de Contas do Estado. O senhor tem 2 meses, tem lá. Com relação a essa licitação das 108 permissões, o advogado Yuri Iglesias Viana, ele aponta isso, essas irregularidades, e ele esteve nessa CPI, ele foi colocado para essa CPI dessa irregularidade, desses vícios. Qual é o posicionamento hoje com relação à Secretaria? Inclusive,
se a Secretaria tem conhecimento dessa denúncia que foi feita ao Tribunal de Contas do Estado. Qual o posicionamento da Secretaria com relação a essas irregularidades apontadas pelo senhor Yuri Graça Viana? Pelo que me consta, senhor vereador, nós não temos, assim, eu não tenho notícia, pelo menos oficialmente, dessas denúncias. Uma vez que essas denúncias façam parte do processo, aí nós podemos tomar uma providência. Então, como não fazem parte do processo, a gente não pode legalmente fazer nada. O processo continua em andamento e legal. Que, inclusive, senhor Beraci, nós pedimos essas denúncias apresentadas para anexar o processo a esta casa. Eu penso que seria importante o senhor, hoje, secretário, tomar conhecimento dessas denúncias, porque as denúncias feitas por ele aqui foram muito graves dessas irregularidades apontadas na licitação. Presidente, eu concluo aqui as minhas perguntas ao senhor Beraci. Senhor Beraci Emerico, mais uma vez, bom dia. Quero ser bem breve, haja vista que muitas das perguntas necessárias já foram respondidas por Vossa Excelência. A respeito da sindicância, o senhor já respondeu. Denúncias questionadas agora pelo vereador Reinaldo Bolão. Eu gostaria só de relatar ao senhor algumas denúncias que foram feitas. Dentre elas, eu recebi denúncias que estariam sendo retiradas das pastas procurações, uma vez que a CPI se aprofundou e conseguiu averiguar que inúmeras procurações não têm data e que esse trabalho de tentativa de retirar essas procurações estava acontecendo nessa repartição. Uma outra questão que eu quero levantar com o senhor é de irregularidades de carros com chapa cinza em hotéis e mercados do município de Vitória. Isso já foi constatado por mim, pessoalmente. É um fato que acontece hoje no nosso município e que a fiscalização que aqui compareceu essa CPI confirmou que realmente é verídico, mas que existe uma deficiência nessa fiscalização para reverter esse quadro que está acontecendo em hotéis e mercados. Pelo pouco tempo do senhor à frente dessa pasta, não sei se isso ainda é de conhecimento do senhor, mas gostaria de ouvir se o senhor tem em seu planejamento intensificar mais a fiscalização, e se o senhor precisar de provas daquilo que eu estou falando, eu tenho também para fornecer. Inclusive, a própria fiscalização também tem, que já detectou, mas encontra dificuldade para executar uma fiscalização mais eficaz. Só isso. Não tenho conhecimento da questão das procurações. Procuração é um instrumento legal, né? É um instrumento público que normalmente as pessoas usam para vários fins. No caso das procuração sem data, é uma falha grave, né? E merece, sim, preocupação. Mas eu não tenho conhecimento, não. E por isso não posso falar. Não tenho conhecimento dessa questão de retirada. Senhor secretário, se me permite uma parte, só para dentro desse assunto, o relatório aqui da auditoria feito pela Controladoria, ele pegou 43 permissões e fez uma amostragem. Dentro dessas 43, ele identificou aqui vários casos de procurações, né, desse tipo que são citadas como fragilidades legais e formais, e aqui aponta uma única pessoa com 11 procurações, Valdir Jorge Souza, que é o caso que o presidente deve estar destacando aqui. Tem outros com 4, 5, 3, só para ilustrar. Não, eu tenho conhecimento informal disso. Hoje eu tenho notícia, mesmo porque
detalhamento com relação a isso, mas eu tenho notícia que hoje nós temos apenas 2 procurações desse total aí. As pessoas podem retirar suas procurações a qualquer momento. Eu que coloquei uma procuração em qualquer lugar, eu posso retirar. Então, provavelmente tem acontecido, sim, das pessoas terem retirado procurações, e elas podem fazer isso, elas têm, né? Agora, a outra pergunta, sim, com relação a placas cinzas em hotéis e mercados. Não, a fiscalização é feita com relação a isso, e é muito difícil de provar irregularidade com relação a placas cinzas. Como é que eu vou parar um veículo particular? Nós estamos prestes a acontecer aí uma entrada de um aplicativo que vai utilizar placas cinzas, né, na cidade. E então placas de aluguel são obrigatórias para aqueles veículos de aluguel, né? E os táxis têm placas especiais. Agora, as placas cinzas realmente é difícil você fiscalizar e provar que a pessoa está fazendo transporte de passageiros irregularmente. É muito difícil mesmo. Para complementar a resposta do senhor, é difícil, mas é possível. Por exemplo, eu me deparei com uma situação em um mercado que o táxi é do município da Serra e faz ponto dentro do mercado Extra Bom. Não foi só uma denúncia. Esse taxista me procurou, uma vez ciente que estamos trabalhando com a CPI, pedindo algum tipo de legalidade para que ele permaneça no interior desse mercado. E eu falei para ele que não existe legalidade para isso. Primeiro que ele é taxista do município da Serra, não de Vitória. Segundo, dentro daquele mercado não tem ponto de táxi. E se tivesse ponto de táxi, seria para um táxi de Vitória e não do município da Serra. Esse mesmo questionamento eu fiz ao fiscal, que, para minha surpresa, tem exercido o seu papel de fiscal, mas que encontra dificuldade de fiscalizar por falta de instrumento. Primeiro porque a área é particular. Quando o senhor fala da dificuldade de fiscalizar e detectar se aquele táxi está realmente fazendo transporte irregular, isso é muito fácil de nós buscarmos. Inclusive, quero propor aos vereadores que façamos isso o mais breve possível, que é intimar os gerentes desses hotéis e mercados já denunciados, requerer as imagens, onde nós iremos detectar a entrada de hóspedes e de clientes de mercados no interior desses carros, placa cinza. Então, eu só pediria ao senhor, nós estamos na CPI do táxi, averiguando irregularidade no serviço de táxi. Já encontramos inúmeras, inclusive essas pessoas que tentam retirar a procuração, não é legal a intenção delas, pode ser legal retirar a procuração, porque de fato não estão dirigindo o táxi, pegaram uma concessão pública, uma coisa pública, fizeram daquilo ali uma aposentadoria e passaram para terceiros, onde ela somente recebe o valor final do mês. Deparamos com situação aqui que o permissionário não sabe onde é o ponto, não sabe o nome do seu auxiliar, que é o defensor. Em alguns casos não sabe a placa, não sabe o número. Então, uma coisa bem assim, berrante. Claro que o senhor está chegando agora e está tomando conhecimento agora, mas acreditamos também na lisura do trabalho do senhor, que prestou um bom serviço ao Estado do Espírito Santo, aos munícipes da nossa cidade, que prestará um bom serviço também à frente dessa secretaria, detectando e levantando a solução para esses problemas que o município de Vitória está vivendo. Fragiliza e atinge diretamente o consumidor final. O consumidor final, ele quer resolver o seu problema. Se é chapa cinza na porta de um hotel, tem toda a credibilidade que ele possa acreditar uma vez conduzido por um funcionário. Jamais ele irá dizer, não vou entrar nesse carro que ele é chapa cinza. Ele não tem esse conhecimento, ele quer ser bem atendido, bem transportado. E isso eles fazem, mas de forma ilegal.
Quem faz uma compra e precisa ir para o alto do Morro São Benedito, haja visto que o mercado não entrega a compra, precisa que a sua compra, a sua mercadoria, seja também encaminhada até o seu endereço. Ela não irá detectar se o serviço é feito de forma ilegal. Haja vista que ele é praticado dentro do mercado, então, diretamente passa uma segurança, mas é também um transporte ilegal que acaba infringindo leis federais e também lei municipal e resolução municipal. Então, para finalizar, senhor Beraci Merique, só um minutinho, vereador, eu vou finalizar a minha parte, Vossa Excelência vai ter mais um tempo. Para finalizar, eu pediria ao senhor uma atenção especial para aquilo que acontece no município de Vitória. É fato, quem está lá há muito tempo naquela secretaria tem conhecimento disso, algumas pessoas têm envolvimento direto, e eu creio que 90% de tudo aquilo que nós estamos falando ainda não é de conhecimento do senhor, mas que o senhor irá pôr ordem no serviço de transporte de interesse público individual no município de Vitória, que é moralizar aquilo que nós estamos detectando hoje no serviço de táxi. O permissionário que age de forma ilegal, ele precisa se enquadrar, e, se possível for, ser punido. Mas nós não podemos fazer vista grossa, porque esse cidadão que trabalha de forma legal não pode ser prejudicado por um serviço ilegal, onde a fiscalização não consegue alcançar êxito para pôr para fora. Vereador Reinaldo Bolão. Senhor Beraci, nós nós tivemos a oportunidade de ouvir permissionários e defensores. E a gente percebeu aqui que nós temos defensores que estão trabalhando em verdadeiro regime de escravidão, para poder pagar a sua diária de 250, 300 reais. E colocando em risco não só a sua vida, mas a vida de quem eles estão transportando, trabalhando 24 horas. Isso foi falado aqui por alguns defensores que estiveram aqui. Aí o senhor tem 2 meses que chegou à secretaria, isso inclusive com a conivência da fiscalização da secretaria. Então, está correndo risco de vida o defensor que está dirigindo e o cidadão que ele está transportando. Nesses 2 meses que o senhor está lá, com relação a essas denúncias que foram feitas aqui na CPI, o senhor sabe me dizer se foi tomada alguma providência por parte da secretaria no que diz respeito a esses defensores dirigindo 24 horas? Bom, a fiscalização vem sendo intensificada, apesar como os senhores disseram, do número de fiscais estar, no momento, reduzido em função de problemas internos, mas a fiscalização tem sido intensificada. Eu espero o vereador estar aperfeiçoando essa questão. Eu fui convocado para isso, para buscar alternativas para aperfeiçoar todas essas questões. Com relação às pessoas que estão assim, eventualmente sendo exploradas, realmente concordo com o senhor. É muito difícil, é uma questão que precisa ser vista mesmo. E pode ter certeza que a gente vai prestar atenção a essas questões e intensificar mais ainda diante dessas notícias e dessas reclamações dessas pessoas. Ok, senhor Beraci, eu tenho aqui, já vamos finalizar, eu tenho aqui um cartão de um carro chapa cinza que oferece serviços em um hotel. Inclusive, acho que se ligar agora, ele deve oferecer esse serviço para a gente também. É um carro placa cinza, que não tem legalidade e amparo legal. Se nós ligarmos para o número 3014-1705, ele vai nos oferecer esse serviço de táxi clandestino. Se nós ligarmos para o celular dele, que é o 997-44-9617, ele irá oferecer esse serviço clandestino.
Então, é uma denúncia que nós recebemos na CPI, que será incluída nos autos e que nós precisamos, em caráter de urgência, solucionar. Levando em consideração que nós temos N hóspedes que vieram apreciar as Olimpíadas a 50 minutos de Vitória, 50 minutos de voo, que estão hospedados no nosso município. Eles podem até oferecer, esses carros podem até oferecer segurança, mas não oferece legalidade para aquilo que eles estão oferecendo no município de Vitória. Então, já estamos fazendo chegar ao conhecimento do senhor, para que um planejamento de ação possa ser tomado em virtude dessa situação no município. O vereador Reinaldo, vereador Sejão, mais alguma coisa para deliberar? Não. Eu só gostaria de destacar, senhor secretário, aqui as inúmeras irregularidades citadas por esse relatório feito pela auditoria, feita pela controladoria. Ele cita também aqui a demora na assinatura de contratos de permissão de 600 dias, ou seja, contratos assinados, porque foi feita uma recomendação para restringir o número de procurações. A gerência da CETRAN solicitou a atualização anual das procurações, certo? Já está sendo feito pela CETRAN. Isso aí redundou na queda vertiginosa do número de procurações, como o senhor mesmo disse, o próprio relatório aqui disse, até então só 2 procurações, permissões de procuração estavam ativas. Depois, na sequência, a Lei Municipal 7.362 determina que os atuais permissionários terão prazo máximo de 1 ano para se adaptarem a essa lei, para assinatura de contrato de permissão junto à CETRAN. Então, a lei entrou em vigor em abril de 2008, e os contratos deveriam ter sido providenciados num prazo que não foi realizado. Então, os contratos foram assinados em 2011, quer dizer, quase mais de 2 anos depois. Então, isso aqui também são irregularidades ocorridas no passado que precisam ser observadas, até porque, se forem observadas, nós minimizaremos muito esse problema. E outra questão foi a identificação de permissionários, que são permissionários aqui e em outros municípios também, que é um absurdo. Como é que o cara vai dirigir aqui, na Serra? Não. Então, isso aqui também, existe uma propositura de lei para poder corrigir isso, inclusive que essa CPI vai propor no seu relatório final, certo? Que não se permita que o permissionário tenha mais permissões e sim apenas um município. Então, como foi dito aqui pelos meus antecessores, vereadores, realmente temos um trabalho muito importante para realizar nessa cidade em prol do cidadão, da melhoria da prestação de serviços, porque a pessoa bem remunerada e amparada legalmente, ela vai conseguir desenvolver um trabalho com muito mais eficiência, ter muito mais produtividade na sua prestação de serviço do que da forma quase que escrava que a maioria vem fazendo, uma vez que são terceirizados pelos permissionários. Então, a gente espera, conhecedor da postura sempre firme e ética do senhor, que o senhor encampe essa briga aí conosco, essa missão, para a gente poder colocar isso em ordem o mais rápido possível, em prol do cidadão. Vereador Sejão, Okay. Vereador Sejão, só complementando a pergunta de Vossa Excelência, perguntar também ao secretário se ele tem em mente alguma ação em relação à fiscalização, se o permissionário vai estar dirigindo. Se o senhor já pensa nesse sentido de fiscalizar esse permissionário, se tem alguma ação que o senhor está pensando para fiscalizar esse proprietário e assim a gente conseguiu extinguir com essa exploração desses defensores. E só para concluir, eu lamento, né, que essas providências estejam sendo tomadas só há 5 meses do término do mandato da atual gestão. Mas acredito na competência e na lisura do senhor
E como nos causou muito espanto ouvir de vários fiscais aqui que nunca foi orientado para eles fiscalizarem essa questão do permissionário dirigir ou não. Foram vários que falaram isso aqui. Eu vi a camisa do cara, estava limpa, o pneu, o carro, mas esse permissionário, que para nós é a maior mazela do sistema, nunca foi orientado pelos superiores a ser observado. Mas, mais uma vez, confio na competência e seriedade do senhor para tentar, nesses derradeiros meses desse mandato, possam surtir algum efeito benéfico para a sociedade, prático. O senhor dispõe agora de tempo livre para fazer suas considerações, ponderações e contribuição com essa CPI, o senhor pode ficar à vontade. Primeiro, me colocar à disposição, viu, senhores vereadores, eu estou sempre à disposição dos senhores, assim como sempre estive na vida pessoal com todos os senhores, à disposição do cidadão. Eu acho que o cidadão tem que ter portas abertas para fazer suas reclamações, independente das questões protocolares. Eu acho que eu sou muito informal, minhas portas ficam abertas, eu trabalho com porta aberta. Nós vamos intensificar, sim, vereador, vamos o máximo possível. Eu também não posso exigir de um fiscal mais do que ele já faz, mais do que ele, quer dizer, eu estaria incorrendo no mesmo erro, né, de estar exigindo a mais do que a lei determina em horários de trabalho, etc. A gente já está com o pessoal trabalhando dobrado. Com relação a questão do final da administração, eu não acredito que isso tenha influência. Eu acho que o prefeito, pelas características, pouco que eu conheço de contato pessoal, ele não interfere nessas questões, ele não diz que sim nem que não, ele trabalha, o que ele mais fala é que a legalidade é princípio e que ele pede sempre a orientação da gente com relação a isso, para não cometer erros. Mas cada secretaria tem autonomia e tem o dever, e cada secretário tem o dever, ele foi nomeado, legalmente nomeado, ele tem o dever de cumprir suas obrigações. Eu nunca fui nem sou melhor do que ninguém, eu estou aqui para ajudar, e com o espírito de servidor público que eu sempre fui. Acho que é isso. Eu agradeço aos senhores pela oportunidade. Eu agradeço o senhor pela contribuição e participação. O senhor tem à disposição do senhor café, água, banheiro, o senhor pode ficar à vontade. Muito obrigado. Solicito o vereador relator dessa CPI que faça a leitura do ofício de número 092/2016, encaminhado pelo vereador intimado Max da Mata. Vitória, 8 de agosto de 2016, ofício 092/2016, referência, intimação para comparecimento em comissão CPI dos táxis. Ao excelentíssimo senhor presidente da CPI dos táxis, vereador Devani Ferreira, veio pelo presente, tendo em vista a intimação recebida na data de 5 de agosto do corrente ano, para comparecer perante essa comissão que se encontra instalada no plenário da Câmara Municipal de Vitória. Cito a Avenida Marechal Mascarenhas Moraes, 1788, Bento Ferreira, CEP 29.050.940, às 10 horas do dia 8 de agosto de 2016, a fim de prestar depoimento compromissado na forma da lei acerca da investigação das concessões de permissões e a prestação de serviço de transporte de passageiro em veículo de aluguel a taxímetro. Informar que, quando atuava junto à Secretaria de Transporte, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória, CETRAN, foi dado início ao procedimento administrativo para a futura licitação para seleção de pessoas físicas, entre parênteses, profissionais autônomos, para a delegação, por meio de termo de permissão, de 108 novas placas e formação de cadastro de reserva de 50 vagas para execução de serviço de transporte de passageiro em veículos de aluguel a taxímetros no município de Vitória. Vale destacar, com exceção das licitações referentes a obras, cujo edital é elaborado pela CEMOB,
todos os demais editais elaborados e a licitação é realizada pela Comissão de Licitação da SEMAD, não tendo as demais secretarias qualquer intervenção no procedimento. Nas secretarias é elaborado o termo de referência, uma espécie de projeto básico que estabelece as diretrizes conceituais. Todo o trabalho para a elaboração do referido edital fora realizado pela Comissão Especial de Licitação da Secretaria de Administração SEMAD, criada pelo Decreto Municipal 15.888, de 20 de 1 de 2014, publicado em 28 de 1 de 2014, designada pela Portaria 18 de 2014 da SEMAD-GAB, publicada em 30 de 1 de 2014, em conformidade com a legislação vigente, principalmente no tocante à Lei 8666/93, Lei de Licitações, e todo o procedimento ainda é revisado pela Procuradoria e Controladoria do município. Dessa forma, cumpre informar que o edital de licitação 001/2014, concorrência 01/2014, hora em questão, fora publicado inicialmente na data de 3 de 4 de 2014, ou seja, o edital fora publicado no dia anterior da minha exoneração do cargo de secretário da CETRAN que ocupava na época, tendo sido alterado posteriormente, conforme solicitação do Tribunal de Contas, que não concordou com a exclusão de pessoas aposentadas do procedimento. A nova publicação se deu em 16 de 5 de 2014, ou seja, 42 dias após o meu afastamento. Vale destacar ainda que a conclusão da licitação aconteceu em 26 de 2 de 2016, quando foi homologada pela Prefeitura e que todo o procedimento foi analisado pelo Tribunal de Contas após, entre parênteses, após denúncia feita por procedimentos fora analisado pelo Tribunal, após denúncia feita, vale destacar ainda que a conclusão da licitação aconteceu dia 26 de fevereiro de 2016, quando foi homologada pela Prefeitura e que todo o procedimento fora analisado pelo Tribunal de Contas, entre parênteses, após denúncia feita por participantes desclassificados, fecha parênteses, cujo parecer técnico não viu qualquer indício de irregularidade. Nesta configuração, a partir do dia 4 de abril de 2014, quando deixei a CETRAN, não mais exerci qualquer papel junto à Concorrência Pública 01/2014. Por fim, vale destacar que todas as informações sobre o referido procedimento administrativo para a licitação dos táxis e destacadas acima estão no processo PMV 208-5246/2013, localizado na Prefeitura Municipal de Vitória. Peço, portanto, que considerem esse documento como fonte para auxiliá-los nos trabalhos dessa comissão e como minha contribuição no procedimento. Aproveito a oportunidade para manifestar votos de elevada estima e consideração. Respeitosamente, Max da Mata, vereador PDT. Consulto os senhores vereadores se dão por satisfeito com o ofício enviado pelo vereador Max da Mata. Senhor presidente, eu gostaria de ouvir nessa CPI o vereador Max da Mata. E gostaria também de, mais uma vez, estar aqui solicitando a presença da senhora Júlia Schultz Peinot. Ela foi convocada aqui, não compareceu, e eu gostaria de ouvir não só ela, mas também o vereador Max da Mata. Consta nos autos a solicitação que Vossa Excelência faz agora? A senhora Júlia Schultz Peinot, ela foi convocada para a última oitiva aqui e não compareceu. Então, acatada a segunda solicitação do vereador Reinaldo Bolão. Vereador Sejão, para deliberar sobre o ofício do vereador Reinaldo Bolão. O ofício do vereador Max da Mata. Eu entendo que o vereador, como colocou aqui, de uma forma muito clara, que ele elaborou, enquanto secretário, ficou com a incumbência de elaborar o termo de referência, e deixa claro que o edital foi elaborado pela SEMAD, como todos os outros editais das secretarias, e que foi
auditado pelo Tribunal de Contas. Portanto, todas aquelas questões levantadas pelo advogado aqui na última, Yuri, né, advogado da Yuri última, Iglesias. Yuri Iglesias, elas não teriam pertinência em relação a qualquer coisa que o vereador teria colocado ou deixado de colocar no edital. Então, dessa forma, eu, até considerando outros parâmetros, eu me dou por satisfeito com esse relatório dele aqui, senhor presidente. Vereador Reinaldo Bolão. Eu gostaria não só de ouvir a senhora Júlia, também gostaria de ouvir aqui o vereador Marcos da Mata. Suspendo o trabalho da CPI por 10 minutos para fazer consulta jurídica para que possamos resolver o impasse na CPI. Senhor vereador Sejão, que defende e se dá por satisfeito com o ofício enviado pelo vereador, quero ler para Vossa Excelência o artigo 204 do Código Penal, do Processo Penal, que diz o seguinte: o depoimento será prestado oralmente, não sendo permitido a testemunha trazê-lo por escrito. E aí eu quero consultar a Vossa Excelência qual o posicionamento do senhor vereador Sérgio Magalhães. Senhor presidente, eu não posso nunca, eu que sou um guardião, nós que somos guardiões da lei, contra uma determinação legal. Já que a lei impõe isso, nós, então, concordaremos com o pedido do vereador Reinaldo Bolão. Ok, senhor vereador Reinaldo Bolão e vereador Sérgio Magalhães. Para título de informação e para deliberarmos também, senhores vereadores, eu quero informar a vossas excelências que nós iniciamos o trabalho da CPI no dia 21/3, no prazo de 90 dias. Foi prorrogado por mais 90 dias, que se encerra no dia 21/9, mês de setembro. Levando em consideração que falta um pouco mais de 30 dias, 40 dias, pouco mais de 40 dias para encerrar os trabalhos dessa CPI, e que precisamos confeccionar o relatório final, haja visto Vossa Excelência, seu relator, e que esse relatório não pode extrapolar a data do término, que é dia 21, eu quero sugerir aos nobres vereadores que possamos já então entrar na reta final, que é a confecção dos votos e da relatoria de Vossa Excelência, para que a gente não ocorra aí na perca do prazo do término desse trabalho,
que realizamos aí por quase 6 meses. Consulta o vereador relator. Concordo plenamente com o vereador. Acho que nossa próxima reunião deveria ser a última reunião de oitivas, semana que vem, dia dia 15, e que o que só faltaria a nós ouvirmos esses dois citados hoje e alguns procuradores que, segundo a nossa assessoria, não conseguiram identificar seus endereços, não é isso? Então, dessa forma, eu gostaria de estabelecer como meta na nossa reunião, seria a última reunião de oitivas, a próxima. Se conseguirmos identificar essas pessoas, podemos chamá-la ao longo da semana, mas já iniciarei, conforme a orientação do senhor, o relatório final. Vereador... Já tem elemento suficiente para isso. Ok. Né? Vereador Reinaldo Bolão. Senhor presidente, além da Júlia Schurz Peinô, eu gostaria também a possibilidade da gente estar ouvindo aqui, parece que não encontrou o endereço do senhor Carlos Agnes, o Carlinhos Zagne, e o Josias e o Ataíde. Me parece que não foi encontrado. Eu gostaria do senhor Marcelo, gostaria de, antes de fazer o relatório final, de ouvir esses senhores. Vereador Reinaldo Bolão, estou sendo informado pela assessoria jurídica que há uma dificuldade de localizá-los por falta do endereço. Não há endereço, não há comprovação na prefeitura de endereço desse cidadão. E o Carlos Agna, quando foi intimado aqui, ele estava depondo na CPI do Guincho, lá na Assembleia Legislativa. Então, nós vamos encaminhar para intimá-los novamente na próxima segunda-feira, dia 15, para que possamos, então, encerrar essa fase e começarmos a fase dos relatórios dessa CPI. Como sugestão, senhor presidente, se a gente não conseguir ouvi-los aqui na CPI, anexar o nosso relatório, o depoimento dele. Solicitar o depoimento lá na Assembleia. Da CPI do Guincho. Na Assembleia, para a gente poder anexar o nosso aqui. Acatado, senhores vereadores. Mas o importante seria nós ouvi-los aqui nessa CPI. Ok, vereador. Então, fica definido que a última reunião de oitivas será realizada no dia 15, próxima segunda-feira, e daremos início, então, ao relatório final dessa CPI e a elaboração dos votos dos membros da mesma. Eu queria dar como sugestão também à assessoria que, se a Assembleia os localizou, provavelmente a Assembleia tem os endereços dele lá. Então, vocês poderiam requisitar também à Assembleia os endereços dessas pessoas. Peço ao serviço de apoio que faça este encaminhamento. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos os senhores e convoco para a próxima reunião da CPI, que acontecerá no dia 15, próxima segunda-feira, às 10 horas, nesta Casa de Leis.